Rádio CT apresenta CT na Cultura, com Meire de Origem. Um programa do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Salve, salve, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do CT na Cultura, comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial em São José dos Campos. E vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube, Rádio CT. Se não for inscrito, já se inscreve aí, que é para nos auxiliar aí, né? Fomentar as artes, as culturas independentes, para a gente estar conectado, certo? E para você receber em primeira mão os conteúdos semanais que a gente vai lançando aqui. E se conecta com a gente também através das nossas redes sociais. Não deixa de deixar o seu like nesse vídeo, que daí você ajuda a gente a fazer com que o YouTube entenda que o conteúdo é perfeito, é maneiraço e faz com que ele distribua para mais pessoas, combinado, gente? Bom, recadinhos dados. Seguinte, no episódio de hoje, eu converso com ela, que é joseense, multiartista independente, autodidata, guiada por muitas, jovem travesti brasileira que enxerga o mundo pelas lentes de uma criança crescida na periferia. Esteve enquanto delegada na terceira Conferência Nacional de Juventude em 2015, integrou os movimentos estudantis e de juventude nacionais para barrar a PEC 171/93 de redução da maioridade penal. Participou das ocupações nas escolas estaduais Major Miguel Naquede e Benedito Matarazzo, em São José dos Campos. É pesquisadora, performer, comunicadora e produtora cultural. Trabalha atualmente no projeto político para as eleições 2024, que estão aí, gente. E na plataforma de voluntariado Doe uma Aula. E também, novidades que ela vai contar pra gente, spoiler, tá trabalhando aí também num podcast bafo, babado, que vai nascer aí, tá com previsão para nascimento agora no primeiro semestre de 2024. E, gente, a bio dela é gigante. Eu falei um pouco aqui, mas ela vai falar com a gente muito mais coisas, a gente vai bater aquele papo gostoso. Então, chega pra cá, Maja Gabriel. Salve, Meire, salve todo mundo que está ouvindo aí a gente em todas as plataformas. É uma delícia estar aqui hoje. Porque é isso, né? A gente tem um papel enquanto comunicadoras sociais de fazer a coisa chegar em todo mundo. É isso, nossa, que delícia, minha colega aí de profissão, de artes, né, de vida. Acho sensacional, assim, poder bater esse papo. Eu acredito muito na comunicação, né, na arte, na cultura, como meio de transformação, de educação, de politização social, né? Eu acho que hoje a gente tem esse benefício, né, que é as redes sociais, que é a internet, que é, né, essa era digital. Então, aproveitemos e utilizemos, né, dessas possibilidades que o universo digital, né, nos propicia. Ô, Maja, para a gente começar assim em grande estilo, eu quero que você comece nos contando quando que você se entendeu enquanto corpo político, né? Quando que você se entendeu enquanto artista, mas, sobretudo, que teria que ter esse viés de resistência na sua arte. Cara, eu acho que, tipo assim, o corpo político e o corpo artístico, eles estão muito entrelaçados, né? Primeiro que um corpo político, seja ele qual for, né? A gente tá aí no mundo, tá aí na vida e os atravessamentos chegam e a gente existe, né? Alguns corpos são muito mais políticos do que outros, a gente sabe muito bem, né? A gente aí que é mulher preta e tal, sabe muito bem como esses atravessamentos passam por corpos dissidentes. E o ser artista foi um bagulho que não teve escolha, né? Desde moleca, desde pequenininha,
Eu lembro lá que brincava com os meus primos no barranco de argila atrás da casa da minha avó, e ficava cavucando argila, fazendo bonequinho. Eu lembro a primeira peça de teatro que eu assisti na escola, que foi Sonhos de uma Noite de Verão, do Shakespeare. Eu fiquei encantada com aquele bagulho. Eu cheguei depois no final de semana, eu sou filha única, mas tanto na família do meu pai quanto na família da minha mãe, tem muitos tios, né? A minha avó materna teve 8 filhos, a minha avó materna teve 16 filhos. Então, Caramba! tipo assim, aquela criada de crianças, sim, um monte Casa de gente, então lotada. casa lotada. Não tinha irmãos, mas tinha muitos primos. E depois que eu assisti Sonho de uma Noite de Verão, isso eu tava, acho que na segunda série, 2002, uns 10, não lembro, não sei fazer conta de cabeça agora. Ah, Mas uns 8, 9 anos ali, né? Mas aham. enfim, eu voltei depois para casa, para os primos e tal, para casa da minha avó, e falei, gente, a gente tem que fazer uma peça de teatro. E aí a gente montou o nosso Sonhos de uma Noite de Verão. E lá na casa, a minha avó Iracema mora no Jardim do Lago até hoje, no mesmo lugar. E é assim, tem um monte de árvore, é meio que uma chácara, né? É um terrenão, assim, chão batido. E aí a gente pegou as folhas de galho da mexeira, da mangueira, da goiabeira, para fazer o figurino, para fazer o cenário. Fizemos cartazinho, xerocamos cartazinho, colocamos na mercearia, no barzinho, no bazar, na papelaria, não sei o quê, não sei o quê. E um final de semana a gente fez a peça lá e, tipo, a galera do bairro colou. Só que, assim, brincadeira de criança, né? Então, esse bagulho de ser artista sempre foi uma veia que teve muito forte em mim ali, assim, existência, né? O bagulho dá um ciricutico e a gente sai fazendo. E aí, quando eu tava no fundamental ainda, teve uma professora de português, teve uma atividade de português lá que era escrever uma redação para um concurso do Instituto Ecofuturo. É o sexto concurso é o concurso de redação Ler é Preciso, e naquele ano o tema era o melhor lugar do mundo. E era, tipo assim, a gente não estava escrevendo a redação para o concurso, era uma tarefa da aula de português da professora Fernanda. Então todo mundo tinha que fazer a redação. E eu lembro que eu fiquei assim, nossa, enrolando, enrolando, enrolando. E uns 2 dias antes de entregar a redação, eu falei, Mona, eu preciso fazer esse negócio. Catei, escrevi assim, e a cabeça pirilampo, e tá, saiu, escreveu a redação. No final das contas, eu fiquei com o primeiro lugar nesse concurso na minha categoria, tipo, de coisas que piripocam na cabeça, né? E aí isso veio me acompanhando por muito tempo. Sempre tive o hábito de escrever para vomitar, né? As coisas que ficam muito presas dentro da cabeça, aquilo que a gente precisa dar vazão. E aí sempre escrevinhei, sempre brinquei de escrever, mas assim, eu tenho uma leitura de que de fato eu comecei a trabalhar com arte em 2018, muito tempo depois, né? Então tive uma trajetória aí com movimentos sociais, trabalhei com advocacy, trabalhei com impacto social, depois caí na gastronomia, tive um café, então assim, tive várias paradas, e aí em 2018 foi a chave que eu falei, pô, vou começar a pesquisar o corpo em movimento. E aí comecei a pesquisar Rudolf Laban com o Robson Jacquet, que é um incrível, um maravilhoso daqui de São José. Comecei a pesquisar técnica clausiana com a Rosiane Diniz, foram os meus dois mestres, assim, né? A Rose e o Jaque e o Robson Jacquet foram grandes mestres para mim na dança. E aí comecei a pesquisar o corpo, depois fui pesquisar um pouco o Butô, com a galera do Núcleo Experimental de Butô lá em São Paulo. E aí nisso comecei a fazer algumas montagens. A minha primeira montagem foi um estudo sobre o ar elemental, numa residência que o Jaquet organizou num fest dança lá na Residência Olivo Gomes, no Parque da Cidade. E foi um bagulho insano, assim, eram tipo 15 bailarinos, dançarinos, performers, e a gente ficou uns 15 dias em pesquisa dentro da Residência Olivo Gomes, e depois cada um a gente fez uma grande montagem com todo mundo e pequenas montagens, cada uma com a sua pesquisa, e abriu isso para o público, e esse foi meu primeiro trabalho cênico. Aí depois disso veio o Carcará, veio o trabalho com a Companhia Sobreviventes, que também foi assim insano. E aí fui começando de fato fazer da veia artística algo profissional, né? Então foi aí que eu virei trabalhadora da cultura, né? Eu amo falar até hoje que eu sou trabalhadora da cultura, porque lá atrás tudo bem, eu dançava e aí eu circulava os espetáculos e tal.
Depois comecei a produzir, e depois entrei no cinema, no audiovisual, aí assim, você nunca faz uma coisa só, né? Você faz Não. tudo, faz tudo. E aí foi isso, assim, né? Então, tipo, esse entendimento desse corpo político com esse corpo artístico foi um bagulho que veio muito natural, porque eu estudei em escola particular também, né? Era bolsista no Instituto São José. E cresci no Jardim do Lago, lá no Putinzão. Então, assim, tipo, a realidade que eu vivia ali na minha vida, né? Em casa, com a família, com os amigos, no bairro, era uma realidade completamente diferente das horas que eu vivia na escola e do período que eu estava na escola, né? Eram dois mundos muito diferentes. E aí, isso é doido numa cabeça de uma criança, né? Porque a gente ainda está formando a nossa visão de Sim. mundo, entendimento de mundo. Então tinha muita coisa que não fazia sentido de tipo, porra, por que que aqui eu Pode falar. tenho, Dá nada. Somos por que que livres. aqui tem uns bagulhos assim, que quando eu volto lá pro bairro, quando eu tô brincando com os meus primos na casa da minha avó, não tem. E tipo assim, os meus primos não têm acesso. Por quê? Por quê? E aí começou essa discussão de luta de classes dentro da cabeça da criança de 8 anos de idade, sem entender direito as coisas, né? É até muito louco, Meire, porque eu tô até com a redação aberta aqui. E aí, enfim, né? Eu não vou ler ela inteira, mas o nome da redação é Nossos Sonhos São os Mesmos. E aí eu falo de várias Mas lê coisas, um falo de vários pedacinho pra problemas gente. sociais. Eu fiquei Vou ler um curiosa. pedacinho. Ai, lê um Vou ler um pedacinho. trechinho. Ó, vou ler o finalzinho ali, então, né? Tá. Decidi pegar o atalho. Vovó mora longe e o caminho não é tão deserto assim. Vejo crianças que sobreviveram jogadas no bosque escuro, sem direito à educação. Vejo mulheres desempregadas, também não servem nem para martelar um prego. No meio do caminho também tinha uma pedra. Pensei, 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 tentei desviar. Não desisti. Subi na pedra e gritei. Talvez fosse a solução, já que me chamo Raimundo. Unidos venceremos o lobo e assim teremos um lugar melhor para viver. Foi engraçado brincar de político, mas ainda não era o fim do caminho. Eu não quero esse destino. Afinal, a vida que a gente quer depende do que a gente faz. Mundo, mundo, vasto mundo, grande e redondo como uma maçã. Temos maçã para comer, mamãe? Muitas crianças fazem essa pergunta depois da água de batata esquentada na lata de tinta. Ainda bem que papai ganha mais que $1 por dia. Então, tipo Tô assim, toda arrepiada. Quantos anos, Maja? 12 anos, tipo assim. Ah, tô toda Então arrepiada. é um bagulho muito louco, porque todos esses atravessamentos, todos esses questionamentos, todas essas coisas que não faziam sentido, isso foi batendo, isso foi construindo esse corpo político, né? Porque esse corpo político é o que a gente é. Óbvio que tem gente que a água não vai bater nem na bunda e tem gente que tá lá afogada tentando Sim, sobreviver, né? E aí a sim. gente vai sendo moldada por todas essas vivências. Então foi um bagulho muito natural, assim, e a veia artística acho que potencializou tudo isso. Que incrível, cara. Nossa, é muito doido, né? Você pensar que uma criança de 12 anos, né, com esse olhar, e aí, né, como você falou, vivendo ali no Jardim do Lago. Inclusive, eu morei no Jardim do Lago. Foi muito rápido, assim, foi uma passagem muito rápida, mas eu cheguei a morar um tempo ali, eu tô ligada, assim, é fora da casinha, tipo aqui o Interlagos, né? Tipo Nárnia, assim, outro lugar em São Da José, né? casinha. E aí é muito E, louco, porque, tipo assim, é um lugar invisível, é um lugar é, esquecido, né? De é. tempos em tempos chega o final do ano, tem enchente, um Tem monte de gente perde um monte de enchente. coisa. Por mais de 10, 12, 15 anos, uma enchente derrubou uma ponte e a prefeitura cagou pra ponte, não construiu a ponte de novo, ficou uma pinguelinha de madeira lá, que os moradores tinham que ficar ali, tal, Fazendo arrumando, nananã. manutenção. Uhum. E é muito louco essas Muito cidades invisíveis que a gente tem dentro de São José, né? dentro de São José, né? Porque daí tem até o slogan, né, da cidade, é bom mesmo morar em São José, algo assim, né? E aí você fica pensando, bom pra quê? Né? Tipo, né? Enfim. E, cara, eu queria que você falasse um pouco também, assim, né? O tempo é corrido, assim, mas eu tenho tanta coisa ainda para te perguntar e para conversar contigo. Beleza, aí toda essa coisa. Conta como que chegou essa coisa da ocupação das escolas. Eu lembro que eu cheguei a ir me apresentar.
em uma das escolas, que eu acho que foi até o NACED, se eu não me engano. E, e eu lembro que foi assim, algo surpreendentemente, surpreendente não para nós que viemos desse lugar, né? Que estamos nesse lugar, porque a gente sabe a potência que há os nossos jovens, os nossos adolescentes, né? Quem desdenha da gente, quem não compreende a dimensão do que esses jovens e esses adolescentes, essas crianças representam, é essa outra população, né, da ponte para lá. E eu acho que essa ocupação, ela mostrou, olha aqui os jovens, né, de periferia, olha aqui os adolescentes de periferia, olha o que que a gente faz. Né? Olha aqui, não, se vocês não olharem para a gente, se vocês não repararem o que precisa ser reparado, olha aqui, a gente para tudo mesmo, né? Então, conta como que foi um pouco desse processo pra gente. Cara, foi muito doido, assim. Esse foi um dos movimentos mais incríveis que eu já vivenciei na minha vida, né? E aí, na época, eu estava enquanto vice-presidenta da União Estadual dos Estudantes, né, construindo o movimento estudantil, estava na universidade, estava construindo o movimento estudantil, e aí rolou o babado de que iam ter várias salas de aula fechadas naquela reestruturação das escolas estaduais, Sim, e eu não lembro direito o caminho que foi que desenrolou isso, mas alguns estudantes secundaristas do NACED tinham, assim, tipo, essa discussão já de movimento estudantil dentro do dali do ensino médio, né, os estudantes secundaristas e tal. E aí, como tinha essa representatividade institucional da União Estadual dos Estudantes, eu estava ocupando o cargo, uma galera lá do NACED já tinha um pouco o conhecimento também da estrutura de movimento estudantil, a molecada chegou e falou, ó, tá rolando isso, né? Na verdade, a gente já sabia que estava rolando, porque isso foi uma coisa no estado todo, né? As primeiras sim. ocupações foram na capital, e aí a molecada falou, putz, a gente viu as ocupações da capital, aqui no NACED vai fechar a sala de aula, e aí a gente quer fazer a mesma coisa, só que a gente não sabe fazer, como que a gente faz? E aí a gente colou junto, eu colei junto com a molecada e falei, cara, vocês minimamente precisam se organizar, então entender, né? Beleza. Quem que acha que isso é massa? E aí tinha alguns estudantes, assim, acho que tinha uns 5 ou 10 estudantes que eram do Grêmio, que participavam do Grêmio, que tinham mais naturalidade com essa discussão de movimento estudantil, procuraram a gente pela UEE, e aí a gente foi trocando ideia, né? Então foi uma coisa que, assim, até foi muito louco, porque nesse movimento eu fui presa, né? O vice-diretor da escola chamou a polícia na primeira manifestação que a gente fez, fechou ali a Benedito Bento, no Morumbi, e aí ele chamou a polícia, eu era a única maior de idade que estava ali, porque todo mundo era secundarista, aí fui levado e tal, e aí o que ele alegou foi que eu estava coagindo os adolescentes a fazer o movimento. Só que, tipo assim, Tava a única coisa que acontecendo eu na fiz capital todo. saca, a única coisa que eu fiz foi pegar o celular e ligar para um sindicato e falar, ó, a molecada tá precisando de um carro de som. Ó, a gente consegue imprimir uns papel? E Acabou. a própria população, né? Eu lembro que a gente levava alimentos, levava coisas, Hum. tal. E aí, todo esse movimento de auto-organização, Meire, foi a molecada que fez. Então, a gente fez um primeiro ato ali na Benedito Bento, colou praticamente todo mundo da escola, todos os alunos da escola, então não eram só esses 5, 10 alunos que eram do Grêmio, era tipo, a molecada estava mesmo qualificada no debate. E aí a gente, né, eles tiveram a deliberação de fechar a escola, ocupamos a escola, e aí começou esse movimento de fazer rede, de montar rede. Então, como eu estava ali e já estava também operando esse movimento, essa construção de movimento estudantil, a gente começou a trocar uma ideia com a galera do MST, com a galera de sindicatos, com a galera de organizações, tipo, ó, estamos aqui com a ocupação, a molecada tá aqui o dia inteiro, eles querem cozinhar e a gente precisa de doação de alimento. Tem lá os banheiros e tal, só que o almoxarifado da escola tá fechado, então a gente precisa de sabonete, a gente precisa de papel higiênico, a gente precisa de detergente para lavar a louça. E aí eu fui começando a articular essa rede essa rede da cidade para fazer parte do movimento também, né? Então foi basicamente organizar essa rede de doações. A galera do MST foi incrível, assim, ó. Às vezes chegava mano, umas caixonas assim, ó, de verdura, de tomate, de não sei o quê, de não sei o quê. Tipo, muito da hora. E além de organizar essa rede de doações, eu também organizei a plataforma Doe Uma Aula. Porque, tipo, a molecada tava lá o dia inteiro, eles estavam, né?
rolou mutirão de reforma, mutirão de limpeza, né? Tinha divisão de tarefas. Então, pô, agora a gente vai fazer uma roda aqui, então quem que vai limpar o pátio? Agora a gente vai cozinhar, quem que vai limpar a cozinha? Né? Era muito louco. Quem que vai limpar os Muito banheiros hoje? organizado. Então, assim, era muito organizado, cara. E não eram eles mesmo, era auto-organizado, sabe? Era muito da Uhum. hora. E aí eu vi que tinha essa demanda de alguns períodos ociosos no dia. Eu falei, meu, vou levantar uma galerona para sugerir alguma coisa. Então aí eu estruturei a plataforma do Doi Uma Aula. Eu acho que foi até nessa plataforma que você colou e foi fazer a apresentação lá e tal. Porque quando a gente lançou, a plataforma tem mais de 200 respostas, assim, foi muito louco. E aí tinha aula de stencil, aula de capoeira, aula de economia, aula de redação, show, pintura de mural, putz, muita coisa, até mecânica de bicicleta tinha. E aí eu cadastrei todo mundo, né? A gente recebeu essas informações dos voluntários e eu simplesmente peguei o formulário, joguei na mão da molecada e falei, ó, é isso aí que vocês têm. A disponibilidade da galera tá aí, monta a agenda de vocês e me passa aí os contatos e eu vou ligando pro povo. E aí foi lindo, porque daí a galera foi começando a colar, e aí todos os dias a gente tinha uma programação cultural no dia inteiro. Então, tipo assim, foi um movimento insano. Foi muito lindo. Foi lindo e foi esse movimento mesmo, assim, de falar, olha, sociedade. Estamos aqui, a gente existe, a gente resiste, e é sobre isso. Ou vocês vão dialogar com a gente, ou o poder público vai dialogar com a gente, ou então a gente não vai sair daqui. Cara, incrível, assim, muito, muito, muito bonito mesmo. Eu acho que até num viés mesmo, assim, de autoafirmação para esses próprios adolescentes entenderem que são capazes, né? Porque, infelizmente, o sistema ele fala a todo momento pra gente que é de periferia não pode reclamar, que a gente que é, né, que é adolescente, que é criança, que é, enfim, jovem, você não pode reclamar, você tem que se contentar com o que tem, agradecer ainda, né, enfim, e toda essa coisa, né, que a gente não é capaz, né, e aí, num movimento como esse, você simplesmente vê, né, a força dessa juventude, desses adolescentes. E o mais incrível também, a sociedade abraçou mesmo, assim, a cidade abraçou, né, a comunidade abraçou, assim, total, muito, muito incrível. Deixa eu dar um recadinho aqui muito rápido. Eu quero lembrar vocês que estão do outro lado da telinha, que vocês se conectam conosco pelo nosso Spotify e também aqui no nosso canal do YouTube Rádio CT. Se você não for inscrito, já se inscreve aí. E olha só, tá rolando um chat aqui embaixo. Então eu queria que você deixasse aí, né? Você já conhecia essa maravilhosa Mágia Gabriel? Você sabia dessa movimentação que rolou em São José dos Campos? Acho que foi 2016, né, Mágia? Foi 2016. 2016. Você já sabia? Você participou? Você ficou sabendo? Como que você ficou sabendo? Conta pra gente aqui embaixo, que a gente vai gostar de ir aí também bater um papo com vocês, certo? E, gente, importantíssimo, se conecta conosco através das redes sociais, inclusive através das redes sociais da nossa convidada de hoje, Maja Gabriel. A produção tá colocando aqui no rodapé e tá deixando o link na descrição desse vídeo, então não tem erro. Acabando aqui, é só ir lá, clicar e migrar para as redes dessa maravilhosa para você saber de todas as novidades, né? E saber das coisas que ela já fez e das coisas que ela tá aprontando, porque essa daí é apronta, viu? Vocês já viram, né? E falando sobre Então. aprontar, e Ao falando. Merchan, quem quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo na cena cultural de São José dos Campos, eu transformei o meu Instagram numa plataforma de comunicação social. Então a gente está lá com o Dicas da Cultura, né? Que toda Sim. semana, segunda, quarta e sexta, tem episódio aí falando de alguns rolês de São José. E tem de tudo, gente, tem de tudo, de tudo. Tem rolê para todo mundo. Aí é para vocês não ficarem assim, nossa, não sabia que ia rolar isso, nossa, não sabia que estava rolando aquilo. Você vai lá, se conecta, porque daí a Má já dá o papo e você já vai ficar sabendo de tudo que está rolando. E aí você aproveita também para poder enviar o perfil da Maja para seus coleguinhas e coleguinhas, enfim, porque daí essas pessoas também vão ficar sabendo. Até porque eu sempre falo aqui, arte independente depende pra caramba, né? Então, assim, essa é a corrente do bem que a gente precisa fazer. E hoje né, o digital, essa era digital permite que a gente faça isso através das redes sociais. Bom, e falando em aprontar, e falando em coisa boa, e falando em arte, e falando, né, nesse furacão todo, eu quero rodar um vídeo aqui agora
para vocês assistirem junto com a gente, né? Que aí mostra um pouco um pouco de alguma, né, de uma das facetadas dessa mulher, porque como vocês já viram aqui é muita coisa, né? Então, enquanto performance, né, enfim. Esse vídeo se chama Carcará e fala aí sobre o Brasil transfóbico. Então, roda pra gente, produção, e a gente já volta para conversar mais. Não recomendado à sociedade. Não recomendados, não recomendados, não recomendado à sociedade. Carcará. Gay ou bissexual é morta a cada 29 horas. Carcará. A média de idade das vítimas lésbicas e trans é de 28 anos. Carcará. Em 2017 foram 445 pessoas assassinadas ou que cometeram suicídio. Nos últimos 17 anos, foram mais de 3.700 pessoas mortas, a maior parte delas com requintes de crueldade. Carcará! Pega, mata e come! Carcará! Não vai morrer de fome! Carcará! Mais coragem do que homem! Carcará! Pega, mata e come! Bafo, Maja, fala um pouco pra gente sobre esse projeto, né? O Carcará, né? Muito forte, inclusive, né? Traz aí essas reflexões, né? Desse Brasil transfóbico, né? Faz releitura de Maria Bethânia. Isso conta um pouco pra gente aí desse processo, de quem está envolvido, né? Enfim, da construção mesmo e o que significa, o que representa para você. Cara, Carcará nasceu num momento que eu estava começando a me entender enquanto um corpo dissidente de gênero, né? Naquele momento eu discutia comigo mesma a não binariedade, ainda não me entendia enquanto travesti, estava nessa discussão da não binariedade e era uma coisa que borbulhava dentro de mim. E além disso de borbulhar dentro de mim, tem muito um bagulho de que assim, tem coisa que não desce a garganta, né? O Brasil é o primeiro país do mundo que mais mata travestis e transexuais, é o quinto país do mundo em índices de feminicídio. Aqui no Brasil, a cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado pelo Estado, pelas polícias militares. Então, tem muitas coisas que acontecem que não dá para a gente ficar quieta, né? Então, assim, a gente que tem essa potência de comunicar, de fazer voz, de colocar, de vocalizar essas narrativas, e aí é muito importante também dar espaço para vocalizar essas narrativas quando nós não somos os corpos que ocupam essas narrativas, né? Mas naquele momento estava me entendendo assim e tal, e aí juntando com uma maravilhosa, incrível de Jacareí, tá na Escola Livre de Teatro de Santo André, a peça Fracassadas BR, escrita por Ave Terrena e por Aimora Cal, onde a gatinha, essa gatinha que eu vou comentar, tá no elenco, foi indicada ao Prêmio Shell de Melhor Dramaturgia. Então, assim, gente gigante. Que é a Winnie Lip, que é minha irmãzinha travesti, foi assim, tipo, nem irmãzinha, né? Ela é quase uma mãe travesti pra mim, apesar de ser mais nova, né? Tem algumas mães travestis aí. E aí, trocando ideia com a gata dentro desse processo criativo, eu falei, amor, vamos fazer um babado? Porque naquele ano, isso foi 2018, o CAC Valmor Chagas, né, o Centro de Artes Cênicas Valmor Chagas, aqui no Jardim da Granja, estava realizando o FIA, que é o Festival Integração das Artes. E aí a Camila Tamara, que estava na produção do FIA, virou e falou assim, amor, você é tão potente, você não quer fazer uma coisa para apresentar? Eu falei, putz, a gente pode trocar uma ideia, vou pensar. Aí veio esse babado, tava ouvindo música um dia, e aí rolou Maria Bethânia no aleatório do Spotify, Carcará.
E aí, né, aquela coisa assim, né, aquela carcará, né, aquela coisa tipo, pá. E aí eu falei, aquilo arrepiou. Na hora que a Maria Bethânia começou a cantar Carcará, arrepiou. Eu fui no YouTube, joguei Carcará, performance da Bethânia de 1965. Carcará no Teatro de Arena, assim, comecinho da ditadura. E aí ela canta Carcará e no final da música ela começa a jogar na cara de todo mundo dados sobre o êxodo dos nordestinos para São Paulo. E a gente sabe que a ditadura militar matou muito nordestino em São Paulo, né? Isso estava dentro ali do plano de higienização da cidade de São Paulo e da polícia militar e dessa veia brutal do Estado. Enfim, se a gente for começar a falar disso, a gente fica horas e horas. E aí aquilo me bateu e eu falei, porra, tem tudo a ver eu pegar essa montagem de Carcará, onde a Bethânia traz esses dados, que são muito cruéis, e falar sobre os dados de um Brasil transfóbico. E aí eu comecei um processo de pesquisa com os dados que o Grupo Gay da Bahia publica, né? Se a gente joga no Google aí, Grupo Gay da Bahia, para quem tem estômago, e assim, trigger warning, gente, tipo, é muito gatilho. Então, quem é mais sensível e tal, não pesquise, não procure. Porque o Grupo Gay da Bahia, ele compila o que o Fórum de Segurança Pública não faz, porque a gente tem, qual que é o caminho institucional da coisa, né? Para que a gente institua alguma política pública, a gente precisa de uma base de dados consolidados para dizer que aquela política pública é necessária. Hoje, a gente não tem todos os casos de violência, ou de feminicídio, ou de transfeminicídio, não são todos os casos que são registrados no boletim de ocorrência. Então, os dados que a gente tem no Fórum de Segurança Pública são dados superficiais, eles são dados Sim, que não mostram de fato a realidade do que acontece no Brasil. E o Grupo Gay da Bahia faz um trabalho de aglutinar esses dados de boletim de ocorrência e dados midiáticos. Então, notícia, às vezes não é notícia de portal mesmo, é tipo alguém no Facebook que publicou e tal. Então, eles mapeiam isso no Brasil inteiro e vão compilando esses dados lá no portal do Grupo Gay da Bahia de crimes de ódio, né, com a população LGBTQIA+. Então, lesbocídios, transfeminicídios, né, todos esses crimes de ódio que envolvem a comunidade LGBTQIA+. E aí eu fui pesquisar isso. Foi um processo muito tenso, foi um processo muito delicado, assim, né? Mas aí debrucei nesses dados, a gente compilou um textual, né? Eu não vou lembrar nem as frases agora do final, e aí fizemos essa montagem. No início da montagem, estávamos Winnie e eu em cena, como corpos cênicos. A Guia Luz trouxe a voz e a potência da voz, né, da Bethânia, e a gente fez um pupurri com outras músicas também. O Rio Art estava no violão e o Vitor Rios... Não, o Rio Art estava na percussão e o Vitor Rios, da Filhos do Mundo, estava no violão. Essa estrutura ela foi mudando ao longo do tempo, né? A gente apresentou Carcará em 5 apresentações. Foi uma no Festival Integração das Artes, uma num encontro de economia solidária que a gente fez numa casa coletiva onde morávamos eu, Rio Arte e a Mariana, que é instrutora de yoga, companheira do Rio, inclusive. A gente apresentou na Comuna Deusa, também num rolê que teve lá, num evento que teve lá. A gente apresentou em Taubaté no Diversifixe. Conhece o Diversifixe? sim. Gente, procurem Diversifixe, assim, ó, no Instagram e sigam e tal. A Mari é uma incrível, um puta A gente trabalho já fez também. alguns trabalhos com ela, assim, sensacional. Ela já levou a gente algumas vezes Não, muito boa, muito maravilhosa. total, maravilhosa. E apresentamos no Diversifixe e depois a gente fechou apresentando no Centro de Estudos Teatrais, no Noites em Processo, ali no Clemente Gomes. E aí foi um ciclo, né? Foi esse ciclo de 5 apresentações. Tinha muito vermelho, tinha muito sangue, era Carcará, que era uma música de resistência, uma luta de potência. E era justamente para a gente trazer esses dados, quando a gente analisa dados, a gente acaba ficando um pouco fria demais, né? Porque são números, são gráficos, então são coisas distantes. E aí a gente trouxe isso para a narrativa cênica, e até o figurino, né? Eu usava um vestido branco de noiva com um coração desenhado no peito. E teve o caso da Kelly da Silva,
que foi a travesti em Campinas, que foi assassinada e teve seu coração arrancado. E o assassino, né, depois dando entrevista para os jornais, ele comenta que ele arrancou o coração da Kelly porque ela era um monstro. Ele não fala nem no feminino, obviamente, pela transfobia e tudo mais. E que Deus disse que ele precisava exorcizar aquele monstro, por isso ele arrancou o coração dela. Então, são coisas muito bizarras, assim, e aí a gente trouxe isso para a cena para digerir, para falar e para colocar isso cada vez mais em pauta na sociedade. E foi muito potente, assim, né? Mas, Depois dessas cinco apresentações, a gente renasceu Carcará, eu e Guia renascemos Carcará no ano retrasado, quando a Erika Hilton veio para São José dos Campos fazer um encontro junto com o povo da cultura aqui. E aí foi um encontro, assim, foi um encontro que muita gente se apresentou, teve poesia, teve música, teve essa cena, teve, enfim, foi lindo, né? Porque a cultura é essa potência maravilhosa de reunir as pessoas e trazer essas pautas, né? E aí a gente trouxe Carcará novamente, mas sem esse corpo da violência, esse corpo da crueldade, esse corpo de colocar as lentes em cima dessa violência tão brutal. A gente quis trazer um corpo de cura, porque era um momento político, um momento de esperança, um momento de renovação do Brasil, um momento da gente construir a primeira deputada federal travesti no Congresso. Então a gente não quis trazer esse Brasil violento, apesar de continuarmos vivendo nesse Brasil violento. E aí a guia sugeriu que a gente cantasse uma música para Obaluayê, para Omolu, que é o orixá da cura, o orixá das chagas. E aí a gente trocou o sangue por água, porque a gente queria de fato limpar, né? nossa, Então, em sensacional. Carcará, a gente lava a bandeira do Brasil com sangue. Depois, né? Ó, eu fiquei todo Tô arrepiado agora. arrepiada também, amor. Quando a gente foi fazer depois essa sexta apresentação, que foi agora recente, a gente lavou a bandeira do Brasil em água. E aí, enfim, é isso. Cara, sensacional. Eu tô assim, toda arrepiada, assim, até o dedinho do pé, assim, os cabelinhos do dedinho do pé. Cara, demais, assim, muito bom. Uma pena que o tempo passa muito rápido, né? Senão poderia ficar conversando aqui com você horas, mas a gente está chegando no final, mas eu quero muito que você fale antes da gente encerrar. E aí, claro que você que está do outro lado da telinha, que você quiser saber mais, a gente já deu o papo aqui, então é muito simples, é só se conectar, né, com a nossa maravilhosa aí, Maja Gabriel, porque aí você vai ficar sabendo lá quando tiver uma nova apresentação né, deste projeto que é o Carcará, ou mesmo de outras, né, outros, enfim, outras você vai poder saber também. E para conhecer mais dessa mulher incrível, né? Mas eu acho que é muito importante a gente falar, né? Não finalizar antes de falar sobre esse projeto, né, político que você está aí empenhada agora, né, na construção para as eleições de 2024 que já estão batendo na nossa porta aí, né? Nós vivemos numa cidade, na realidade, num território Vale Paraibano, mas sobretudo numa cidade extremamente militarizada, né? E aí a gente tem N coisas para falar, né? Sobre São José. Bem, porque é aqui onde nós habitamos, onde os nossos corpos habitam, né, e coabitam, mas também a gente sabe que existem muitas demandas para serem ditas, e enfim, e a gente tem muita coisa para que lutar ainda, né? Então, eu queria que você falasse sobre esse projeto, como que nasce esse projeto, o que que a gente pode esperar desse projeto político. E eu quero que você já aproveite e emende aí e fale também sobre esse podcast, que o podcast ele acaba sendo também esse projeto político, né? Tá entrelaçado, né? Eu acho que esse espaço que nós estamos fazendo, esse debate que nós estamos tendo, essa troca é extremamente política, né? As pessoas elas estão acostumadas a associar a política diretamente a questões partidárias, né? A política partidária. Mas quando na realidade, quando a gente fala de corpos políticos, quando a gente fala, né, de movimentações sociais populares, quando a gente faz isso aqui, a gente está fazendo política, né? Então fala um pouco desses processos aí, do que a gente pode esperar de tudo isso aí 2024, 2025, afins. Da hora. Cara, viver é político, né? Não tem como. E aí eu sou fanzona, fanzona, fanzona do Milton Santos, assim, né? Já fui aluna de história, não me formei em nenhuma graduação, inclusive,
mas eu sou muito fã do Milton Santos e o que ele falava lá na década de 80 sobre uma outra globalização, infelizmente a gente não viu isso se consolidar, porque, né, inclusive tem um grande debate aí sobre a democratização das redes e tudo mais, porque a gente sabe que as redes, lá no começo da internet, era um ambiente muito democrático, né? Era aquela terra onde a gente se conectava com todo mundo. Hoje não mais, hoje virou um terreno do capital, um terreno do mercado. Então a internet é um grande marketplace e as coisas chegam de acordo com o que querem que chegue. Então, esse projeto político, né, ele é muito sobre a gente utilizar as nossas potências, as nossas vozes, as nossas expertises para fazer construção de sociedade. E aí fiz a brincadeira lá do Dicas da Cultura, né, para vocês me seguirem para não perder as dicas da cultura. Isso também faz parte desse projeto político, né, que é a gente se fortalecer enquanto trabalhadoras da cultura e fortalecer o trampo de todo mundo. E é muito sobre democratizar esse ambiente de debate, esse ambiente de diálogo. Então, dentro desse babado, tem várias coisas acontecendo, e aí Milton Santos veio assim na minha cabeça e falou assim, ô Maja, vai ficar com a bundona sentada aí no sofá, minha filha? Vamos botar essa potência para jogo? Vamos esquentar essa fogueira aí? E aí tem alguns lançamentos para acontecer agora, né? Que aí eu acho que convido todo mundo para ficar ligeira. Tem um podcast que a Mary comentou, então é uma extensão dessa democratização das redes, né? E aí é um ambiente para a gente trocar ideias sobre cultura, sobre arte, sobre sociedade, sobre cidade, sobre mobilidade urbana, sobre empreendedorismo, sobre, tipo assim, os nossos corres, assim, sabe? E dar voz a quem está lá na ponta fazendo, que às vezes a gente não sabe, a gente não conhece, porque a informação não chega. Porque, né, nesse grande marketplace da internet, das redes como a gente vive hoje, vai chegar se você pagar lá seu impulsionamento, É. pra meta, botar um dinheirinho. Então a gente consegue, né, através da construção de rede, furar essas bolhas. E é basicamente isso que eu estou fazendo. E aí tem mais outros são dois lançamentos, o lançamento do podcast. Fiquem ligeiras aí, para o próximo mês, em abril, a gente vai estar começando a soltando as coisinhas aí. Inclusive, essa gatona, que é essa incrível rainha, vai ser uma das minhas convidadas, com certeza, para a gente falar sobre o rap, o hip hop delas aqui no Vale do Paraíba. Tem o lançamento da plataforma Doi Uma Aula novamente, então eu não sei se todo mundo está sabendo do que aconteceu, mas a Fundação Casa, no governo do estado, a gente está vivendo um desmonte Um do estado desmonte. completo aí É. pelo governador Tarcísio de Freitas, né? Então, assim, a Fundação Casa também está sofrendo esse processo de desmonte e fecharam inúmeros centros de atendimento socioeducativo a adolescentes, que são as unidades que fazem o atendimento aos adolescentes que têm direito ao regime de semi-liberdade. Então, a gente tem a Fundação Casa, as fundações Casa pelo Estado, que atendem os adolescentes que estão ali dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, com direito que estão encaminhados para internação, mas tem os adolescentes que têm direito ao semi-liberdade, e aí o Centro de Atenção Socioeducativa Adolescentes, ele cumpre esse papel. E a Fundação Casa fechou inúmeros centros pelo estado de São Paulo, inclusive o daqui de São José. Um movimento da Defensoria Pública, do Ministério Público, do SEDECA, a gente conseguiu barrar isso no Tribunal de Justiça e o centro vai voltar a funcionar, ainda não voltou porque ainda está se reestruturando. E aí, conversando com a galera, com os servidores da Fundação Casa, a gente percebeu, eles me contaram, na verdade, essa grande demanda que é a falta de oficinas de arte, de cultura, de esporte, de lazer para a galera da Fundação Casa hoje, porque a Fundação Casa também cortou o contrato de prestadores de serviço que fazem isso. E aí a gente está resgatando essa plataforma lá de 2016, do movimento de ocupações, e vamos lançar agora, durante o mês de abril. A ideia é que o lançamento aconteça no dia 28 de abril, que é o Dia Mundial da Educação. Então já convido todo mundo para fazer parte desse mapeamento de voluntários. O que é essa plataforma na grande realidade? Assim, você que está afim de fazer alguma oficina, alguma apresentação, alguma vivência, alguma roda, alguma conversa, algum debate com os meninos da internação e consegue se dispor por algum tempo de voluntariado, seja uma vez a cada semana, uma vez por mês, então a gente vai lançar essa plataforma para você se cadastrar lá e depois esse banco de dados vai para a galera da Fundação Casa. E tem uma outra coisa que eu quero convidar todo mundo aí para participar.
No dia 13 de abril, às 6 horas da tarde, no CAC Valmor Chagas, a gente vai realizar um grande debate sobre a cultura de São José dos Campos, sobre os avanços que a gente tem tido no Ministério da Cultura e sobre a regulamentação do Sistema Nacional de Cultura e o que é esse Sistema Nacional de Cultura. Porque, assim, se a gente for lá na Constituição Brasileira, a cultura é um direito a todos. Sim. Mas o Estado não pode fazer cultura. O Estado ele tem que ser imparcial. O Estado ele garante que os fazedores de cultura e que a galera que trabalha com ação cultural possa fazer cultura gratuitamente para a gente conseguir distribuir cultura para todo mundo, porque está na Constituição, que cultura é um direito universal. Só que isso não aconteceu muito bem no Brasil por todo esse tempo. Com o Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, a gente avançou em muito. Mas o Sistema Nacional de Cultura está parado desde lá de 2003, desde lá do Gilberto Gil. A gente sabe tudo que aconteceu no Brasil até então. E agora, Margarete Menezes, linda rainha, assim, ó, faraó, maravilhosa, regulamentou o Sistema Nacional de Cultura. Então, gente, bora lá no dia 13, no CAC Valmor Chagas, para a gente conversar sobre essas coisas e todo mundo ficar ligeira em como a gente consegue ser plena enquanto trabalhadora de cultura no Brasil. Nossa, que demais! Quanta coisa incrível, e a gente chama spoiler aqui, então já gostei, já tô aí envolvidíssima. Feliz demais com esse papo, Maja. Feliz demais por ter você aí, né, nessas mobilizações, né, debatendo, construindo. Eu acho que é sobre isso mesmo, só assim que a gente avança coletivamente, né, nesse pensamento mesmo coletivo. Eu quero te agradecer pela sua presença, por abrir sua agenda, para a gente bater esse papo. Quero deixar o programa de portas abertas para você voltar quando quiser, quando tiver coisas aí, quiser vir divulgar, enfim. Tô contigo e não abro, você tá ligada? Vamos fazer esse podcast, vamos fazer muitas coisas ainda. Quero desejar, né, todos os projetos aí que você está à frente ou está junta, né? Enfim, que sejam projetos bem-sucedidos, porque a gente sabe, né, desse seu amor e desse seu carinho, né, pela população joseense. Então, eu acho que é sobre isso, né? E fique à vontade aí para fazer as considerações finais. Ai, gente, ontem não, né? Esses dias aí teve um lançamento de um livro que foi o lugar a Letras Delas. Não sei se vocês sabem, mas é uma maravilhosa Meire de Origem que está nessa coletânea. E aí eu queria muito recitar um trechinho de um poema da Hilda Hilst que contextualiza um pouco sobre essa nossa realidade enquanto mulheres artistas, enquanto mulheres no Brasil, né? Enquanto mulheres no mundo, né? Porque a gente sabe que a nossa luta, ela, por mais que ela venha desde lá de trás, a gente tem muito que avançar ainda. E os mano acham que a gente não tem capacidade, que a gente não manja das coisas, que a gente não sabe fazer bem. E muito pelo contrário, a gente faz um negócio assim, ó, muito foda. Então eu quero finalizar recitando esse poema, esse trechinho, na verdade. Peço licença poética aí para dona Hilda Hilst para fazer uma pequena alteração. Eu não vou recitar o poema inteiro, vou recitar o começo e o final, que é para a gente ir bem assertiva, bem direta em como essa galera precisa olhar para a gente. Então vamos lá. Se te pareço noturna e imperfeita, olha-me de novo, com menos altivez e mais atento. Obrigada, galera! Maravilhosa! Volte sempre! Que demais! Gente, quero agradecer também vocês que estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos. Esse foi mais um episódio do SINDCT na Cultura, uma realização do Sindicato de Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial aqui em São José dos Campos. Continua nos acompanhando pelo Spotify, aqui pelo YouTube. Se inscreve aí, se conecta com a gente nas nossas redes sociais e não esqueça de se conectar também com as redes sociais da nossa convidada de hoje, Maja Gabriel, essa maravilhosa. E eu vejo vocês no próximo episódio e te vejo em breve, Maja maravilhosa! Tamo juntas!